Olá, colegas do curso Comunicação Global com Caráter e Verdade. Hoje nós vamos falar sobre o uso da hipnose pela mídia para a manipulação da população. O objetivo da apresentação é compreender como a hipnose é utilizada no controle das pessoas, além de fornecer ferramentas para que você possa se defender do uso dessa técnica de manipulação. Por motivos de didática, essa aula será dividida em 4 partes. Iniciaremos falando sobre hipnose, depois sobre os tipos de discursos. A seguir, daremos exemplos de manipulação e terminaremos a aula comentando sobre as defesas contra a manipulação. Vamos começar a falar sobre hipnose. Quando ouvimos falar em hipnose, nós imediatamente imaginamos uma cena de hipnose clássica ou direta, na qual o hipnotista faz a pessoa entrar em transe hipnótico, após fazer um movimento brusco e falar a palavra durba. Com o indivíduo em estado alterado de consciência, o hipnotista fornece instruções que o indivíduo acredita ser verdade ao despertar, após receber o comando de acordar. Will remain firm beneath you, okay? So you can stand and sleep, okay? All right, take a step toward me, Bobby. Put your feet together. All right, look at me right here. Rotate your head. You just go deeper and deeper, relax. And the deeper you go, the better you feel. Neste momento, você deve estar pensando o seguinte: como eu posso ser controlado pela hipnose? Pois o uso da hipnose na manipulação seria algo bastante evidente, o que tornaria o processo ineficiente. Acontece que, além da hipnose clássica ou direta, existe também a hipnose ericksoniana ou indireta, no qual a pessoa não precisa entrar em transe hipnótico para ser hipnotizado. Na hipnose clássica ou direta, o indivíduo recebe instruções diretas do hipnotista, assim chamada sugestão, num estado de consciência diferente do normal, que é denominado transe hipnótico. Já na hipnose ericksoniana ou indireta, as pessoas não acham que foram hipnotizadas, pois existe um transe naturalístico, que ocorre somente algum tempo depois do término da sessão de hipnose. Nela, as instruções são realizadas no estado normal de consciência, através de comandos indiretos, por meio de uso de metáforas pelo hipnotista, o que faz com que o indivíduo hipnotizado pense que a ideia implantada nele partiu dele próprio. A hipnose indireta costuma ser usada para tratamento em sessões de hipnose clínica, mas pode ser usada também para manipulação. Vamos mostrar como isso funciona, mostrando o uso da hipnose indireta para a manipulação das pessoas, conforme um exemplo ensinado pelo psicólogo e hipnotista Alberto Del Isola. Pedro é muito amigo de Marcos e não sabe como ajudar o amigo, pois Marcos está noivo de Maria. Mas Maria é uma bruxa. Maria está afastando Marcos de sua família e amigos, além de exigir um padrão de vida muito superior à sua capacidade financeira. Porém, devido a estar apaixonado, Marcos não consegue enxergar a realidade. Mas como contar para o amigo sem perder a amizade? Pois geralmente as pessoas respondem mal a tais notícias. Por sorte, Pedro conhecia a hipnose indireta e resolve usar ela para solucionar o problema. Pedro, ao encontrar Marcos, pede ajuda dele para solucionar um problema que o está preocupando muito. Pedro então fala para Marcos que é muito amigo de Paulo, o qual está noivo de uma mulher possessiva, que não o deixa conviver com os amigos e familiares, além de forçar ele a gastar mais do que ele ganha. E não sabe como alertar o amigo, sem perder a amizade. Alguns dias depois, Pedro e Marcos se encontram novamente, e Marcos lhe conta uma novidade. Marcos comenta que teve um insight em casa. Percebeu que a namorada era uma bruxa,
discutiu com ela e terminou o noivado. Este exemplo mostra o poder da hipnose indireta para a manipulação das pessoas. Nesse momento, gostaria de fazer um alerta. Espero que essas informações fornecidas não sejam usadas com propósitos ruins, mas somente para a defesa contra pessoas mal intencionadas. Mas vamos aprofundar um pouco mais o estudo da hipnose. O que é a hipnose e como ela funciona? Para isso, vamos inicialmente falar sobre o modelo de mente de Gerald Klein. Mas para explicar o conceito de mente, temos antes de diferenciar cérebro de mente. O cérebro é uma estrutura anatômica que se encontra dentro do crânio, sendo o principal órgão do sistema nervoso. Ao passo que mente é um estado da consciência ou subconsciência, que possibilita a expressão da natureza humana, não tendo uma estrutura física. A mente, para Gerald Klein, seria composta por 3 partes: a mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. No modelo de mente de Klein, a mente poderia ser representada por uma circunferência, dividida em 3 segmentos concêntricos. O segmento externo seria a mente consciente, o segmento intermediário, a mente subconsciente, e o segmento interno, a mente inconsciente. A mente consciente corresponde ao segmento externo do círculo, sendo responsável pelas funções analítica, de julgamento, de controle da vontade e da memória de curto prazo. Já a mente subconsciente está representada no segmento intermediário do círculo e exercita as funções da memória, dos hábitos, emoções, autopreservação e ociosidade, ou seja, evitar esforços. A mente inconsciente corresponde ao segmento mais interno do círculo, o qual a gente não tem acesso e que é responsável pelas funções necessárias à manutenção da vida, como a respiração, os batimentos cardíacos e a liberação dos hormônios. Mas qual o componente da mente que comanda as nossas ações? A resposta é que não somos guiados pela nossa razão, mente consciente, mas sim pelas nossas emoções, mente subconsciente. Isso é uma situação que observamos frequentemente na vida das pessoas, que não costumam decidir de forma racional, mas de maneira emotiva, sem motivos aparentes. Um exemplo disso é como você decide com quem você vai se casar. Por exemplo, ao estar interessado por 2 pessoas igualmente belas, uma modelo tradicional e a outra modelo alternativo, com qual das duas você se decide casar? A escolha é lógica ou emocional? A resposta que prevalece é a emoção. Nós decidimos com base na nossa mente subconsciente, emoções. Ao invés de escolhermos a pessoa com família mais estruturada, melhor formada, trabalhadora, bem educada e boazinha, que racionalmente, mente consciente, seria a melhor escolha, acabamos escolhendo a outra pessoa, que é o inverso disso, por fatores emocionais, mente subconsciente. Sabendo do poder do subconsciente de decidir, como a nossa mente se defende do poder do subconsciente de decidir? Pelo fato do subconsciente decidir os nossos comportamentos, existe na mente consciente uma barreira chamada faculdade crítica. A faculdade crítica é a parte da mente consciente que julga se a coisa é certa ou errada, se faz sentido ou não, ou seja, função analítica, para tentar selecionar quais os sentimentos e emoções que podem penetrar no subconsciente, pois eles determinarão como vamos agir. Então, o que seria a hipnose? A hipnose pode ser definida como uma maneira de atravessar a faculdade crítica e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável. Vamos dividir essa definição para deixar ela mais clara. A hipnose, então, é uma maneira de conseguir atravessar a faculdade crítica, barreira da mente consciente, que filtra o que pode entrar na mente subconsciente, para implantar um pensamento
Por exemplo, você esquecerá o número 5 ou sentimento. Você se sentirá feliz no subconsciente. Sendo que o pensamento ou sentimento deve ser exclusivo, pois você estará focado em uma única coisa. E é aceitável, pois o subconsciente escolhe entre diversas opções quais devem ser aceitas ou não, pois o subconsciente pode rejeitar algo que ache errado, perigoso ou inapropriado. Através da hipnose, nós conseguimos implantar um pensamento ou sentimento no subconsciente, o qual influenciará o comportamento do indivíduo. A pessoa estará hipnotizada quando aceita e se concentra em um pensamento ou sentimento que foi implantada no subconsciente dela, e a pessoa acredita que ele é a realidade, o que determinará como ela se comportará. Vamos aprofundar um pouco o estudo da hipnose. Vamos falar agora das fases da hipnose. A primeira fase é a indução. A indução é o processo de rebaixamento da faculdade crítica, que pode ser direta ou indireta. A indução direta ocorre na hipnose tradicional. Consiste num processo de quebra de padrão, de forma não esperada, como puxar o punho e falar a palavra durma, o que paralisa temporariamente o fator crítico e permite a aplicação da sugestão. Já a indução indireta está presente na hipnose indireta. É realizada através de uma técnica que, entre aspas, engana o fator crítico, que não percebe que estamos implantando uma sugestão no subconsciente e, por isso, não faz o bloqueio. Geralmente, o hipnotista se utiliza de um roteiro criado previamente para contornar o bloqueio do fator crítico. A segunda fase é o transe. O transe é um estado alterado da consciência, onde a atividade cerebral é menor e a concentração é maior. O transe pode ser transe hipnótico ou transe naturalístico. Na hipnose tradicional ou direta, ao se rebaixar o fator crítico, o sujeito entra num estado alterado de consciência, denominado transe hipnótico, no qual a consciência é menor e a concentração maior, o que facilita a sugestão. Mas a pessoa não perde a sua consciência, estando ciente de tudo o que acontece. O transe hipnótico é um estado de transe e hipnose ao mesmo tempo. É o estado que costuma ocorrer na hipnose direta. Mas é possível também realizar hipnose tradicional ou direta sem que seja necessário se utilizar do transe hipnótico. Na hipnose direta, não existe o transe hipnótico. A pessoa permanece sem alteração da consciência, sendo chamado de transe naturalístico. Nessa modalidade de hipnose, a pessoa não acha que foi hipnotizada. A terceira fase é a sugestão. Sugestão é a introdução de pensamentos ou sentimentos no subconsciente. A sugestão pode ser direta ou indireta. Na hipnose tradicional, a sugestão é feita de forma direta. Exemplo: vou tocar na sua mão e você sentirá algo bom. Na hipnose indireta, a sugestão é feita de maneira indireta. O hipnotista conta uma história com uma metáfora, e o sujeito pensa que a ideia que apareceu na mente dele surgiu de forma espontânea. Vamos fazer um resumo das fases da hipnose. Na hipnose direta, a indução é direta, o transe costuma ser um transe hipnótico e a sugestão é direta. Já na hipnose indireta, a indução é indireta, o transe é um transe naturalístico e a sugestão é indireta. Chegou o momento de esclarecer uma possível dúvida. A hipnose é um processo que sempre ocorre provocado por outra pessoa? A resposta é não. A hipnose é algo natural que acontece frequentemente em todas as pessoas. Para que ocorra a hipnose, basta que o indivíduo se concentre ou mantenha o foco em algo. Por isso, o hipnotista Rafael Baltresca ensina que a hipnose pode também ser definida como
capacidade de se concentrar ou se manter o foco em algo. Vamos mostrar a seguir alguns exemplos de hipnose que ocorre de forma natural. Aquela situação em que a pessoa procura a chave do carro com ela na mão é um dos exemplos. Outro exemplo de hipnose indireta que ocorre naturalmente é quando a pessoa procura o óculos que está na própria testa. A perda da sensação de tempo ao estudar algo de forma profunda é outro exemplo de hipnose natural. Mais um exemplo de hipnose natural é quando você pensa em algo enquanto está dirigindo de forma tão concentrada que ao chegar no seu destino você não sabe o que ocorreu durante o percurso. A hipnose indireta ocorre também quando você se emociona a assistir a um filme ou ler um livro, como se a história fosse real. Essa última hipótese, embora possa ocorrer de forma natural, pode também ser usada de forma proposital para manipular as pessoas. E nessa apresentação vamos mostrar exemplos da sua utilização a seguir. Término da primeira parte. Antes de mostrar exemplos de manipulação, teremos que examinar um outro assunto importante para fazer a manipulação, que são os tipos de discursos. Para estudar os diferentes tipos de discursos, vamos olhar os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. No seu livro Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos Quatro Discursos. Na Teoria dos Quatro Discursos, o professor Olavo de Carvalho ensina que existem 4 tipos de discursos, com níveis de credibilidade diferentes. O poético, cujo nível é o possível, o retórico, cujo nível é o verossímil, o dialético, que o nível é provável, e o analítico, que o nível é verdadeiro. Vamos começar estudando o discurso poético. O discurso poético não quer convencer, mas apenas causar uma impressão. Possui a menor certeza de verdade dos discursos, o nível possível, mas serve para apresentar uma ideia. Vamos mostrar a seguir exemplos de discurso poético. O teatro, a literatura e o cinema são exemplos de discurso poético. O discurso poético é o primeiro passo para colocar uma nova ideia em cena. Ele não visa convencer você de algo, mas tornar a ideia conhecida, saber que algo existe ou é possível. O professor Olavo cita nas suas aulas um exemplo da utilização do discurso poético, que são o caso dos caravelas dos colonizadores quando chegaram na América. Os nativos, por nunca terem visto antes uma caravela, pareciam não notar elas quando ancoravam. Só percebiam os colonizadores quando esses entravam nos botes. Nessa fase do discurso, não importa se a história é uma comédia, se você ridiculariza o personagem, se ele é vilão ou se ele é o herói, pois você não está querendo convencer o interlocutor, mas tornar a ideia conhecida, o que permitirá o trabalho de convencimento posterior. Passemos agora a estudar o discurso retórico. O discurso retórico é aquele em que queremos convencer a pessoa a se comportar de uma forma específica. Vamos mostrar a seguir alguns exemplos de discurso retórico. Os debates na política são um dos exemplos de discurso retórico. Outro exemplo são os discursos que ocorrem num tribunal de júri. O discurso retórico pode ser utilizado também em programas de reportagem, como o Fantástico ou o Jornal Nacional, em programas de entrevistas do tipo Encontro com Fátima Bernardes ou programa Super Pop da Luciana Gimenez. Também estão presentes em livros, filmes ou novelas que defendem claramente uma ideia. No discurso retórico, o nível de credibilidade é maior. Estamos no nível do verossímil. Mas não queremos buscar a verdade, e sim convencer alguém.
Resumindo, na manipulação, o discurso poético prepara o caminho, ao passo que o discurso retórico faz o trabalho final de convencimento. Então o discurso poético pode ser representado por abrir uma porteira, e o discurso retórico quando a boiada ou a manada atravessa essa porteira. O terceiro tipo de discurso é o discurso dialético. No discurso dialético existe um trabalho de buscar as verdades das coisas. Você deve ver uma coisa e definir exatamente o que ela é. Isto é feito através do diálogo, se analisando as coisas sob diversos ângulos diferentes, até se chegar a uma verdade pontual. Através do discurso dialético, você acumula pequenas verdades. O nível de verdade é maior, entramos no campo do provável. Um exemplo de discurso dialético é o presente na filosofia grega clássica. O último tipo de discurso é o discurso analítico. No discurso analítico, você junta de forma analítica as pequenas verdades encontradas pelo discurso dialético, para gerar verdades maiores. Trata-se do discurso com maior grau de credibilidade, já que entramos no nível de verdade. Um exemplo de discurso analítico é o silogismo aristotélico. No discurso analítico, usamos regras do raciocínio lógico dedutivo, através do processo de silogismo, no qual, partindo de duas premissas verdadeiras, que sabemos que são verdadeiras pelo discurso dialético, chegamos por dedução a uma conclusão, através da união de duas premissas. Trata-se do silogismo, que pode ser observado no exemplo a seguir. Premissa maior: todo homem é mortal. Premissa menor: Sócrates é homem. Conclusão: Sócrates é mortal. É importante salientar que os discursos dialéticos e analíticos, por buscar encontrar a verdade, não são utilizados na manipulação das pessoas. Pois, na manipulação, nós queremos apenas controlar os outros, fugindo de métodos que ajudam no esclarecimento dos indivíduos. Fim da segunda parte. Chegou a hora de botar a mão na massa. Após explicar como funciona a hipnose indireta e os tipos de discurso usados na manipulação das pessoas, chegou o momento de mostrar como se faz na prática a mudança do comportamento dos indivíduos na sociedade. Mas antes, devemos fazer algumas ressalvas. Com o intuito de evitar que essa apresentação se torne excessivamente longa, vamos escolher apenas uma mudança de comportamento para análise, que é o trabalho realizado na mídia para a liberação da eutanásia. Além de restringir o estudo dos veículos utilizados para manipulação ao cinema. A nossa apresentação não visa discutir se a eutanásia é correta ou não, mas apenas mostrar o processo usado na mídia para que ela seja aceita pela sociedade. Também não dá para afirmar com certeza que o diretor do filme produziu o filme com o objetivo de manipular, mas somente que o filme possui elementos que poderiam ser utilizados com o objetivo de obter mudança de comportamento. Agora sim podemos dar um start. Na aplicação da hipnose indireta na manipulação, a primeira medida usada para implementar uma nova ideia na sociedade é se utilizar do discurso poético para tornar a eutanásia como algo corriqueiro na mente das pessoas, pois antes desse trabalho, os indivíduos não imaginavam que a eutanásia era uma possibilidade. Vamos ver filmes muito bem feitos, com histórias envolventes, que conseguem prender a atenção dos espectadores, nos quais a eutanásia não é o assunto principal, o que permite contornar a barreira da faculdade crítica da mente consciente, para implementar no subconsciente da pessoa a ideia de que a eutanásia é uma possibilidade para o alívio do sofrimento das pessoas. Aviso importante: esta apresentação mostrará a seguir spoiler de filmes. Decida agora se deseja prosseguir ou não nela. O primeiro filme a ser analisado é Marley e Eu, um filme que mostra a eutanásia no mundo animal.
O filme conta a história do casal John e Jennifer, que após se casarem, mudam-se para uma casa na Flórida e decidem comprar um cachorrinho labrador que conquista todos, Marley. Mas a idade chega para todos, e Marley, já idoso, fica doente, sem perspectiva de melhora e está sofrendo muito. Seus donos, então, por amor a Marley, decidem sacrificá-lo, visando atenuar a sua dor. Ao ver esse filme, a impressão é de que se quer contar uma linda história de um relacionamento de uma família com seu cão maravilhoso, e que a eutanásia não parece ser o tema principal dele. O filme passa uma ideia simpática da eutanásia, de que ela ajuda a diminuir o sofrimento de Marley e que é um ato de amor dos seus donos. E não choca tanto, pois se trata de uma eutanásia de um animal, não de um ser humano. Mas ele ajuda as pessoas a se acostumar e ter simpatia com a ideia da eutanásia. O segundo filme a ser examinado é Menina de Ouro, um filme que mostra a eutanásia numa tragédia esportiva. Frank é um homem fechado e magoado pela sua vida, devido ao afastamento de sua filha, e que é dono de uma academia de boxe onde treina lutadores, que depois de muita insistência passa a treinar a jovem Meg, que é pobre mas determinada e que tem como sonho ser uma grande boxeadora. Tudo caminha bem, com a jovem vencendo várias lutas, até que em uma delas ela é atacada por trás e fica tetraplégica. Meg pede a Frank que desligue os aparelhos que a mantêm viva, mas ele tem pela jovem um carinho paternal, o que dificulta a sua decisão. Trata-se de mais um filme no qual a eutanásia não parece ser o assunto principal, que parece ser focado em narrar a dramática história de uma jovem lutadora. Mas o filme é perigoso, pois a sua história é envolvente e muito bem contada, e por a eutanásia não ser o assunto principal da história, acaba contornando a barreira da faculdade crítica da nossa mente consciente, permitindo colocar a ideia da eutanásia no nosso subconsciente, além de nos fazer acostumar com a existência da eutanásia, o que facilitará o posterior trabalho de convencimento pelo discurso retórico. O terceiro filme a ser analisado é Johnny Vai à Guerra, um dos filmes pioneiros no tema da eutanásia. Joey é um jovem soldado americano que é atingido por um morteiro no último dia da Primeira Guerra Mundial, perdendo os braços, as pernas, os olhos, nariz e a boca. Ele se encontra deitado numa cama do hospital e relembra momentos da sua vida, mas não pode distinguir se está em um sonho ou se está acordado. Um dia ele encontrou uma alternativa para se comunicar com as pessoas que cuidam dele, pelo tato, único sentido que restou a ele. A obra discute, além da eutanásia, outros temas importantes, como a humanização do atendimento dos profissionais de saúde, o limite para a realização de pesquisas científicas e as consequências devastadoras da guerra, sendo muito eficaz na defesa da eutanásia, pois coloca o espectador na situação dramática de Joey, na qual fica muito difícil condenar a eutanásia. Trata-se de uma técnica de utilizar de uma situação extrema para que você aceite a eutanásia, para que posteriormente passe a expandir as situações em que ela aceita também. Vamos mostrar a seguir uma sequência de filmes que se utilizam de situações extremas, como tetraplegia ou coma prolongado, para tentar justificar o uso da eutanásia em tais situações, com um componente de discurso retórico cada vez maior, visando mudar o comportamento das pessoas, bem como das legislações dos países. O que impressiona é a quantidade de filmes e a variedade de países que os produzem. Vamos começar com o filme De Quem é a Vida Afinal. O filme americano narra a história de um escultor que fica tetraplégico após sofrer um acidente de carro. Com depressão, ele pede aos médicos
que desligam os aparelhos. Diante da recusa do hospital em executar a eutanásia, o caso vai parar na justiça. Mar Adentro é um outro filme que narra um personagem numa história de tetraplegia. O filme espanhol foi o vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro de 2005, sendo baseado em uma história real. Ele conta a história de Ramón, espanhol que em 1968 ficou tetraplégico, depois de um mergulho e que não sai da cama por 28 anos. Ramón decide lutar na justiça pelo direito ao suicídio assistido, num caso que viria a contribuir para a diminuição das sanções penais na Espanha. A decisão de Ramón influencia duas mulheres de forma oposta. Júlia, que é uma advogada que apoia a luta de Ramón pela eutanásia, e Rosa, uma vizinha que tenta convencer Ramón a continuar vivo. No filme, parece haver uma discussão sobre a eutanásia, mas ele se utiliza de um truque para favorecer a eutanásia. Enquanto os argumentos contra a eutanásia são predominantes do senso comum religioso e jurídico, defendido por diversos personagens, os discursos a favor da eutanásia são feitos em sua maioria pelo próprio Ramón. O filme A Bela que Dorme é um filme em que a eutanásia é mostrada em pacientes com coma prolongado. O filme italiano conta a história de Eluana, que está em estado vegetativo há 17 anos. Seu caso é levado ao parlamento italiano, que pode decidir desligar os aparelhos que a mantêm viva. Ele apresenta diferentes opiniões sobre a eutanásia, mostrando diferentes casos de pacientes que se encontram na mesma situação. Após mostrar filmes que mostram o uso da eutanásia em situações extremas, com o caminho já preparado, vamos agora mostrar filmes que discutem o uso da eutanásia para outras situações menos extremas, como doenças incuráveis. O filme Um Amor Verdadeiro é um filme que mostra o caso de eutanásia em neoplasia. O filme explora a relação entre Kate e Ellen, mãe e filhas, quando Ellen tem que abandonar o seu emprego de jornalista e cuidar de Kate, que está morrendo de câncer. O tema eutanásia surge quando ocorrem suspeitas de que Ellen teria ajudado Kate a pôr fim à sua vida. O filme Uma Prova de Amor é outro caso de eutanásia em neoplasia. No filme, Ana é uma menina que foi concebida em proveta para ser a doadora de sua irmã Kate, que sofre de câncer. Porém, Ana se recusa a ser doadora e contrata um advogado para se emancipar e decidir o que fazer com seu próprio corpo. No final do filme, descobrimos que Ana entrou na justiça a pedido da irmã, que queria morrer para acabar com toda a sua dor, mas sabia que os pais jamais concordariam. Já o filme O Amor mostra a eutanásia em casos de AVC. O filme francês, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro de 2013, mostra o casal Georges e Anne, um casal de professores de música aposentado, que vive confortavelmente em Paris. Quando Anne sofre um AVC e fica com metade do corpo paralisado, surgem problemas no relacionamento, na medida em que a saúde de Anne vai se deteriorando, até surgir a decisão de Georges de praticar a eutanásia na esposa por amor a ela. Vamos mostrar agora filmes que mostram a visão dos profissionais que praticam a eutanásia. O primeiro filme mostrado é Você Não Conhece Jack. O filme conta a história de Jack, que ficou conhecido como o Dr. Morte, um homem que sempre defendeu a prática da eutanásia e se tornou um consultor sobre o assunto, ajudando em centenas de casos de suicídios assistidos. O outro filme é O Direito de Morrer.
Os últimos momentos de vida de Craig, um doente com esclerose lateral amiotrófica, que procura na Suíça os serviços da Associação Dignitas para fazer a eutanásia, são narrados nesse documentário. Após a eutanásia ser permitida em vários países, vamos agora ver surgir filmes que defendam a eutanásia em casos não tão dramáticos, como nos casos de pessoas com doenças crônicas, nas quais as pessoas se sentem infelizes. O filme A Festa de Despedida é um filme que mostra a eutanásia na terceira idade. O filme é uma comédia israelense premiada que conta a história de idosos, moradores de um asilo em Jerusalém, que para auxiliar os amigos doentes, inventam uma máquina de eutanásia. O sucesso da iniciativa acaba atraindo inúmeros interessados em usar tal invenção. O último filme a ser analisado é o filme Como Eu Era Antes de Você, que mostra a eutanásia em virtude de não estar feliz. O filme conta a história de Will, que tinha uma vida perfeita, porém fica tetraplégico após um acidente. Inconformado com a sua nova situação, ele planeja se submeter à eutanásia em uma clínica na Suíça. Mesmo o fato de viver bons momentos e se apaixonar pela sua cuidadora, a bela e divertida Lu, não altera a decisão de Will de pôr fim à sua vida, por não aceitar viver em situações inferiores à que tinha antes. Fim da terceira parte. Entramos agora na última parte da aula, que visa responder à pergunta: como se defender do uso da hipnose para manipulação? Após aprender como a hipnose é usada para a manipulação das pessoas, chegou o momento de explicar como se defender do uso dessa técnica. A primeira medida é desligar a TV. Como foi mostrado antes, assistir à TV representa risco elevado de ser manipulado. Por isso, o ideal seria desligar a TV, sempre. Mas como sabemos que isso é difícil de se fazer, recomendo que, pelo menos, evite assistir programas com risco mais elevado de manipulação, como novelas, Malhação, Jornal Nacional, Fantástico, programas de entretenimento do tipo Encontro com Fátima Bernardes, ou programa de Luciana Gimenez, e programas de entrevistas, como o programa de Bial e etc. Outra medida para se proteger é conhecer como o processo de manipulação funciona, o que nós fizemos acima. O ideal é não assistir programas com manipulação, pois eles são muito perigosos, já que são feitos para influenciar o seu subconsciente de forma não consciente. Mas caso isso não seja possível, uma defesa é conhecer como o processo de manipulação funciona. Assim, devemos ensinar para as pessoas que amamos como a hipnose é usada na mídia para determinar comportamentos dos indivíduos, a fim de que a pessoa, quando estiver assistindo ao programa de TV, perceba que naquele momento está ocorrendo a manipulação. O ideal é que toda vez que identificarmos a sua utilização, mostrar isso para as outras pessoas, para tornar o processo cada vez mais explícito. Podemos até incentivar uma competição de quem identifica mais métodos de manipulação entre os membros da família que assistem ao programa. Outra medida de defesa é escolher programas saudáveis para assistir. Pois caso não seja possível desligar a TV, uma boa opção é utilizar a hipnose para a manipulação de forma positiva, visando aperfeiçoar as habilidades das pessoas. Isso se faz escolhendo programas saudáveis na TV para se assistir, tema que é bastante estudado na programação neurolinguística, pois a origem da programação neurolinguística está ligada ao uso da hipnose clínica, existindo ligação grande entre as disciplinas. Para deixar mais claro o processo, vamos dar o seguinte exemplo. Se você quiser que o seu filho se torne um empresário, como podemos ajudar ele a atingir tal objetivo? A programação neurolinguística possui 3 pressupostos
que nos ajudam nesse processo. O primeiro pressuposto é: o mapa não é o território. O segundo, as pessoas fazem a melhor escolha com os recursos que têm. E o terceiro é: modelar um desempenho bem-sucedido leva à excelência. Vamos explicar um pouco melhor cada pressuposto. O primeiro pressuposto é: o mapa não é o território, o qual afirma que não conseguimos captar toda a realidade, ou seja, o território, mas apenas parte dela, o mapa. Ou seja, na nossa cabeça nós conseguimos enxergar apenas parte da realidade. Cada pessoa vai enxergar a realidade de uma forma diferente, formar um mapa próprio. O segundo pressuposto é: as pessoas fazem a melhor escolha com os recursos que têm, que defende que as pessoas são inteligentes e sempre escolhem a melhor opção entre as disponíveis. Se a pessoa fez uma má opção, não foi porque ela escolheu ruim, mas sim que ela tinha poucas opções boas para escolher e dentre as opções ruins ela escolheu a melhor. O terceiro pressuposto é: modelar um desempenho bem-sucedido leva à excelência. Esse pressuposto afirma que podemos nos espelhar numa pessoa bem-sucedida para conseguir um comportamento de excelência. Você pode seguir um modelo de uma pessoa bem-sucedida para ser bem-sucedida também. Essa pessoa mostrará para você o caminho que você deve seguir para atingir tal excelência. Resumindo, a programação neurolinguística ensina que para tomarmos decisões boas, nós devemos ampliar o conhecimento da realidade, ou seja, o nosso mapa, para assim ter as melhores opções para decidir. E que devemos sempre nos basear nos exemplos das pessoas bem-sucedidas, na área almejada. Pois se uma pessoa consegue ter êxito, isso demonstra que outras pessoas também podem ser bem-sucedidas, além de mostrar como atingir isto. Voltemos ao exemplo. Como então ajudar o seu filho a se tornar um empresário? Devemos incentivar o nosso filho a praticar as seguintes atividades: ler biografia de empresários bem-sucedidos, assim como histórias de empresas que tiveram grande sucesso. Incentivar o seu filho a ler sessões de economia de jornais diários, bem como jornais ou revistas dedicados ao negócio. Participar de conferências com empresários. Participar de feiras de negócios. Assistir programas de TV dedicados ao empreendedorismo, como O Sócio, Shark Tank, O Aprendiz. Ao fazer isso, estamos nos utilizando do discurso poético e retórico para apresentar ideias ligadas ao empreendedorismo e convencer ele a adotar um comportamento que favoreça tornar-se um empresário. Também estamos utilizando da hipnose indireta para implantar uma imagem, pensamento ou sentimento no subconsciente dele que estimula a sua cultura empreendedora. Tais hábitos permitirão o aumento do conhecimento da cultura empresarial, expandirão o mapa mental dele, o que ampliará o repercutório de opções no momento de tomar decisões, o que resultar em melhores decisões. Além de mostrar que existem muitos caminhos diferentes para empreender, que são viáveis, pois outras pessoas já obtiveram sucesso neles. Também fornece modelos de comportamento pessoal de excelência, que pode ser adotado pelo seu filho, o que aumentará a chance dele ser bem-sucedido no mundo de negócio. Fim da quarta parte. Espero que ao término da apresentação eu tenha conseguido atingir os objetivos propostos, de ensinar como a hipnose indireta pode ser usada para a manipulação das pessoas e como se defender do uso da manipulação pela hipnose. É importante salientar que você foi apenas apresentado ao tema, sendo necessário o aprofundamento do seu estudo.
Gostaria de terminar a apresentação fazendo um apelo a vocês, para que coloquem em prática os conhecimentos aprendidos e protejam as suas famílias. Pois de nada adianta ter conhecimento sem utilizá-lo. E usar essas ferramentas é muito importante para proteger os seus familiares. Obrigado.